Saudação e carinho a todos vocês, queridos romeiros, devotos. Nossa saudação para você aí de casa, que nos dá o privilégio de participar da sua vida, você que nos acolhe como um filho querido. Nós vivemos com toda a igreja este tempo bonito do Advento. Na liturgia da igreja, essa palavrinha advento significa vinda de Cristo. E é assim, é nessa postura de expectativa, de preparação, que nós iniciamos o ano litúrgico da igreja, acolhendo Jesus, o Deus da vida. E durante estas 4 semanas, representadas aqui pelas 4 velas da coroa do Advento, nestas 4 semanas nós teremos a oportunidade de revisitar grandes profecias do Antigo Testamento que fazem referência à chegada do Messias, que fazem referência ao Cristo que vem de fato ao nosso encontro. E a primeira leitura já traz a beleza e a esperança de Isaías. Nunca é demais repetir que Isaías é o profeta messiânico por excelência. Toda a profecia se refere ao Messias de maneira carinhosa e esperançosa. Mas Isaías faz isso com muita beleza, com muita poesia, com muita força. Na leitura que nós ouvimos hoje, o profeta fala de um Deus que acolhe os justos, que nos protege, que guarda a cidade santa. Essa é uma das imagens mais bonitas da chegada do Messias. É a conclusão da promessa mais importante que Deus nos oferece. A promessa de Ele próprio, em pessoa, assumir a nossa causa, a nossa justiça, a nossa condição humana. O tempo do Advento é sempre um tempo de muita esperança, de alegria, de contentamento, porque Deus nos dá essa certeza, a certeza de que em Jesus Deus nos comunica a sua verdade mais bonita, a sua revelação mais plena. E Jesus, Ele próprio, é a palavra viva de Deus, a palavra que devemos acolher na obediência da fé, mas acolher também para encontrar o sentido último da nossa própria vida. E no Evangelho de hoje, Jesus faz referência a isso. Faz referência a todos aqueles que acolhem com alegria e com generosidade a palavra viva de Deus. E o Evangelho de hoje começa de uma maneira muito significativa. É como se Jesus estivesse nos dizendo: não basta apenas dizer Senhor, Senhor, para entrar no reino dos céus. Jesus lembra que a nossa tarefa é um pouco mais difícil. É preciso engajar-se mais. É preciso fazer por merecer. É preciso assumir a missão de construir de fato este caminho, este itinerário que nos conduz ao reino de Deus e à sua justiça. E o Evangelho de hoje faz uma comparação muito interessante. Jesus compara a sabedoria do homem que constrói de fato a sua casa sobre a firmeza da rocha. Claro que nem todos nós somos engenheiros, nem pedreiros, mas todos nós sabemos que o primeiro passo para a construção de uma casa depende de um bom alicerce. É preciso
edificar de fato a nossa casa na firmeza das pedras que sustentam o alicerce, na firmeza do concreto armado das construções modernas. Na época de Jesus também era assim. As casas eram construídas na firmeza da pedra que sustentava ali os alicerces. O que significa isso? Significa que a nossa relação com Deus, a nossa amizade com Deus, depende do bom planejamento da nossa própria vida. Diferente do homem inteligente, sensato, que começa a construção da sua casa sob o alicerce da fé, o homem tolo é aquele que se relaciona com Deus de qualquer maneira, no improviso. E ele vai construindo seus sonhos sobre a fragilidade da areia. O Evangelho lembra que o nosso relacionamento com Deus precisa sim ser bem estruturado, mas nada disso é difícil quando nós somos capazes de abrir nossos ouvidos à palavra viva de Deus e acolher esta palavra. Acolher a palavra viva de Deus é a condição para que o reino de Deus aconteça na nossa vida, na nossa história, na nossa existência. Esta palavra, a palavra definitiva de Deus, é o próprio Jesus. Ele é o Verbo, e nele todo o mundo, toda a natureza, todo o universo é criado e renovado. Ouvir a palavra de Deus é um convite fundamental, adequado para este tempo de advento, adequado para este tempo de preparação para a vinda do Senhor. Mas há também outras tarefas. A prática da caridade. Natal é tempo de generosidade, é tempo de gentileza, é tempo de fraternidade. Quando a gente monta o presépio ali na nossa casa, a gente está construindo um sonho. O sonho de um Deus que de fato assume a nossa natureza, a nossa vida, a nossa condição humana. Nós iniciamos no último domingo o tempo novo da igreja, o tempo litúrgico do advento, um novo ano litúrgico, um novo ciclo. E para cada ciclo do ano litúrgico, a igreja escolhe um evangelista específico. Vocês já perceberam que este novo ano litúrgico começa na companhia de Mateus, apóstolo e evangelista. Mateus estava na coletoria de impostos, ele era cobrador de impostos, era considerado um pecador público, porque na época de Jesus e muitos séculos antes dele, os cobradores de impostos eram também desonestos, corruptos, se aproveitavam do dinheiro do povo. Mas Jesus se dirige a Mateus com misericórdia. É como se Jesus tirasse Mateus da injustiça e da corrupção para iluminá-lo sob a luz da fé. O advento também propõe esta dinâmica, a dinâmica bonita de nos fazer contemplar a luz de Cristo, a luz que brilha, que ilumina toda a humanidade. Os estudiosos da Bíblia lembram que Mateus é o mais didático de todos os evangelistas. Mateus escreve para os judeus que se convertem. Por isso que a comunidade de Mateus é a comunidade formada pelos assim chamados judeus cristãos. Por isso, na linguagem do Evangelho de São Mateus, com o qual a gente vai conviver
nesse novo ano litúrgico, sobretudo nas missas dominicais, vai ficar muito claro que Mateus insiste num ponto bonito e fundamental. É como se Mateus quisesse dizer assim: em Jesus, todas as profecias do Antigo Testamento vão se cumprindo, porque Ele é o novo Moisés, muito maior do que o profeta antigo, porque Ele é o Filho de Deus, que anuncia a misericórdia e o perdão de todos os nossos pecados. Que nós possamos, queridos romeiros, devotos de Nossa Senhora, que nós possamos nestas próximas semanas preparar para Deus o nosso coração, através da escuta da palavra de Deus, da prática da caridade e, sobretudo, da promoção da justiça. E como ensina o profeta Isaías, que nós possamos ser um dia acolhidos nessa cidade santa, nessa Jerusalém celeste, porque o reino de Deus pertence a todos nós que amamos e que acolhemos a palavra viva de Deus.